Hoje vamos esboçar juntos alguns desenhos e falar sobre a importância do esboço na ilustração. Então já deixe seu like, compartilhe o vídeo, comenta aí nas suas dúvidas e deixe sua opinião. O esboço é como se fosse o esqueleto do desenho. Com ele você consegue ter uma base de como seu desenho vai ficar. Alguns desenhos eu faço com esboço, outros eu já faço direto mesmo na tinta. Se errar, errou. Aí que está a graça do desenho. São estilos diferentes. Eu quero contar uma história rapidinha aqui. Enquanto eu vou comentando sobre o esboço, eu vou fazendo um desenho aqui também. Estou fazendo aqui no digital. Vou selecionar alguns brushes aqui, básicos. E enquanto eu vou desenhando, eu vou explicando para vocês também o processo. Que eu acho que é bem interessante vocês entenderem como eu faço aqui. Para depois tentar reproduzir também. E com a sua própria, claro, com o seu próprio traço, com o seu próprio esboço. Cada um tem um estilo, então não precisa querer fazer igualzinho. É a mesma coisa copiar uma referência. Você não precisa copiar exatamente igual. Você pode dar aquele seu toque. A gente tem aquela, como é que chama? Liberdade artística para fazer da nossa maneira. É um projeto nosso, pessoal, então a gente faz da nossa maneira. Eu estou aqui fazendo alguns círculos. Vou desenhar aqui um corvo na neve. Então eu começo esboçando bem solto mesmo, bem sujão, com formas básicas aí, praticamente só usei círculos, círculos achatados, e algumas retas aí, nem tão retas, para os galhos. Na natureza não existe nada reto, 100% retinho. E se você não está fazendo nenhum desenho técnico, nenhum desenho de arquitetura, então você pode deixar a mão solta mesmo, e e o seu traço fica mais orgânico, né? Ele fica mais dinâmico, ele não fica aquela coisona dura, né? Aquele desenho engessadão. Acho que essas linhas deixam o desenho mais divertido, mais alegre, mais dinâmico. Fazendo também aqui o rosto a face, né, do corvo, eu vou tentar fazer ele com o bico aberto, comendo algum tipo de semente, alguma frutinha. E, e o esboço ele consiste em fazer um breve rascunho mesmo do desenho, deixar ele bem solto para que você consiga posicionar os elementos. Então, se você não gosta de alguma coisa, se você achar que algum traço, algum elemento ficou fora do lugar que você queria, você vai e apaga rapidamente ali o esboço, que ele está bem. Eu indico também fazer um esboço bem de leve, né? Deixar a mão bem solto, fazer um esboço bem de leve para não marcar o papel. No caso eu estou aqui no digital, é mais fácil para eu conseguir apagar, mas quem está fazendo à mão mesmo fica mais complicado. E se marcar o papel, depois, na hora que for colorir, passar alguma tinta, ele pode ficar marcado com aquele desenho anterior. Então o esboço ele é muito importante, não deixe de fazer. E treiná-lo também, porque aí vai chegar numa hora que você vai conseguir desenhar sem o esboço, mesmo para um outro estilo, um pouco mais solto, você pode não utilizar o esboço. Eu gosto também de fazer ele soltão, sem esboço, mas para alguma encomenda, se eu quero fazer um trabalho mais com acabamento diferente, eu utilizo o esboço antes. Pelo esboço também você consegue acertar alguns detalhes de posicionamento, fazer a composição ficar mais balanceada, melhor balanceada, você consegue ter essa visualização. Antes de você passar a arte final, que aí você vai ter um trabalhão para corrigir, às vezes nem tem como. E contar uma historinha rapidinha, quando eu morava na minha cidade natal, Mococa, interior de São Paulo, eu era criança, eu frequentava uma escola de artes lá chamada Kinder. E se alguém estiver assistindo o vídeo e for de Mococa, um salve aí pro pessoal. Um salve pra terra do leite Mococa. Tomei muita mocoquinha. Bom, então, nessa escola os professores não deixavam a gente usar borracha. Lá nem tinha borracha. Porque era uma forma de
de fazer com que as crianças, né, os artistas promissores aí, explorassem mais a arte sem se preocupar tanto com o resultado. É, aí a gente, já que não podia, nem tinha borracha, então a gente fazia os traços, eles ficavam mais dinâmicos, eles ficavam mais soltos, se a gente errasse, passava por cima mesmo e ficava um resultado interessante também. Só para contextualizar aqui, agora eu estou fazendo um esboço um pouquinho mais limpo por cima por cima desse esboço sujão que eu fiz, primeiramente. Então agora eu faço o esboço um pouco mais limpo, já com as formas um pouco mais como seriam na arte final mesmo. Esse desenho ele vai ser só pintado, ele não vai ficar com os traços, então aqui eu vou conseguir posicionar mais ou menos onde eu vou dar um acabamento de cor um pouco mais escuro, um pouco mais claro, então eu já vou fazendo essas nuances no meu próprio, nesse segundo esboço aí, que ele está um pouco mais limpo. Eu criei uma camada aí no Photoshop e estou fazendo ele em outra cor, para eu conseguir visualizar bem os dois e conseguir ter essa percepção de qual que é o anterior, que é o sujão, e esse mais novo, que é o esboço final. E aí de vez em quando eu tiro a visualização da layer de baixo para ver como é que tá ficando, se tá mais ou menos como eu tinha pensado. E aí só para terminar aquele assunto que eu estava comentando sobre lá a escola de artes Kinder, era uma escola muito legal e é uma pena que não existe mais. Eu gostava bastante de ir lá desenhar, criar. A gente pintava, mexia com argila, então foi uma das razões para que eu sempre mantivesse a prática não só do desenho, mas como outros estilos artísticos. Também lá eu tocava, a gente aprendia música, então era bem interessante, bem legal. Pena que não tem tantas escolas assim hoje em dia. E depois que eu terminar aqui o corvo, eu vou pros galhos também, já deixar mais ou menos certo, fazer esse esboço mais limpo por cima do esboço sujão. Eu gosto de chamar o esboço mais sujo com esse nome. E para você fazer, antes de você começar a fazer o esboço no seu papel, no tamanho real dele, eu até indico a criar uns esboços menores em uma folha de rascunho assim, para você faz uns 4, 5 e posiciona os elementos da sua ilustração de uma forma diferente. Fica interessante também você trabalhar o posicionamento para você ver o enquadramento, se está legal, se não está. Você pode dar um close no elemento, deixar ele mais longe e ver um ângulo que fique legal para o seu desenho. Antes de você fazer o esboço mesmo, você pode fazer esses pequenos estudos rápidos, sem detalhe nenhum mesmo. Só posicionar os elementos e fazer ele bem simplificado para você ter essa noção de como você vai poder posicionar e qual que fica mais interessante. E para fazer esse posicionamento, eu acho legal variar os ângulos também de visualização. Então você pode fazer ele num ângulo, sei lá, numa vista de baixo para cima, de cima para baixo, ou então mesmo lateral, igual esse que eu tô fazendo. Ele está meio virado de frente, mas com a face na lateral. Foi uma composição que eu achei interessante. E os galhos que estão aí, o galho que ele está sentado, que ele está empoleirado, e o galho que passa atrás dele, ajudam a conduzir o olho do espectador pelo meu desenho. Então, o ponto focal aí do meu desenho é o corvo, né, a imagem central. E todo o que está em volta eu gosto de fazer com que ajude o espectador a visualizar o elemento de que eu quero dar foco. Então, todos os galhos aí passam pelo corvo ou são apontados para ele. Então, quando a pessoa vê a obra,
ela direciona o olhar para onde eu quero. E isso é bem legal, de você trabalhar nas suas artes, aí, nos seus desenhos, para que ele fique mais interessante, chame mais atenção, que a pessoa consiga visualizar o que você quer mostrar para ela. Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Hoje vamos esboçar juntos alguns desenhos e falar sobre a importância do esboço na ilustração. Então, já deixe seu like, compartilhe o vídeo, comenta aí suas dúvidas e deixe sua opinião. O esboço é como se fosse o esqueleto do desenho. Com ele você consegue ter uma base de como seu desenho vai ficar. Você consegue medir ali se ele vai caber na folha ou não, se você precisa apagar e colocar ele mais para um lado, mais para o outro, mais para cima, mais para baixo. Alguns desenhos que eu faço com o esboço não ficam exatamente do jeito que eu estava pensando. Então, ali pelo esboço é mais fácil de corrigir, ele está ali... o esboço é legal você fazer ele sem pressionar muito ali o papel. No caso digital, é só dar um Ctrl Z ou criar uma camada nova, mas no papel é bom deixar a mão bem levinha e fazer o esboço de uma forma com que ele não fique marcado, ou com que o papel não fique marcado. Porque depois você apagar e fazer algum traço ou uma pintura ali, ele vai aparecer. Aqui eu vou começar, como eu já disse, eu gosto mais de desenhar nas mídias analógicas, aí, nas mídias físicas mesmo. Lápis, papel, caneta, canetinha, aquarela, marcador. Mas hoje eu vou fazer aqui mais um desenho digital. E eu comecei aqui fazendo um esboço bem sujo mesmo, bem de formas básicas, para depois eu vir colocando os detalhes. Então eu primeiro vou criar um esboço sujão aqui, e depois eu vim refinando ele, vou vir lapidando o desenho. Alguns desenhos eu gosto de fazer direto na tinta, porque eu acho que na arte não tem essa questão de certo e errado. E eu vou contar uma história rapidinha aqui. Quando eu era criança eu frequentava uma escola de arte chamada Kinder, lá em Mococa, na minha cidade natal, interior de São Paulo. Alguém que está assistindo aí é de lá? Um salve para a terra do leite Mococa. Tomei muita mocoquinha quando eu era criança. Então voltando aqui, nessa escola os professores não deixavam a gente usar borracha. Lá nem tinha borracha. Era uma forma das crianças, dos alunos, poderem explorar mais a arte sem se preocupar tanto com o resultado, se está certo, se está errado, do jeito que saía, saía. Então era bem divertido. Se a gente errava, a gente passava o traço por cima, ficava um desenho mais orgânico, assim, ele ficava mais arte mesmo, não ficava aquele desenho durão, mecânico. Então eu sigo um pouco essa filosofia de não ter certo e errado. Claro que tem desenhos que eu esboço para depois eu finalizar. Ele fica um outro acabamento, mas são estilos aí diferentes. Mas não se preocupe tanto com isso, com o seu esboço, dele ficar certinho, dele ficar retinho. E sim, se você está se divertindo, fazendo alguma coisa que você gosta, com a sua arte, com o seu desenho. Indica até, antes de começar a fazer o esboço grande, fazer pequenos esboços para você posicionar os elementos primeiro, de uma maneira bem simplificada para você ver a melhor composição. Então você pode variar o tamanho, a direção, as proporções, até achar o seu esboço ideal ali. Depois que você fizer um esboço, aí você parte para aquele esboço final, em tamanho real, igual eu estou fazendo aqui. Estou fazendo um corvo aqui, comendo umas frutinhas. Eu já tinha feito previamente aqui no papel alguns pequenos rascunhos para ver onde ele ia ficar posicionado, a maneira como ele ia ficar mais interessante. Então tá vendo que ele está bem focado assim? Eu fiz esses mini esboços com ele um pouco mais longe, com ele um pouco mais para a direita, com ele sendo visto um pouco de baixo para cima, de cima para baixo, mas eu achei que essa posição ficaria mais legal. E
E aí depois eu tô fazendo esse esboço em tamanho real e como eu achei que ficou interessante, eu já vou manter ele assim. Aí eu vou partir, então, esse esboço sujão, vou fazer um esboço mais limpo um pouco, e depois eu venho com a pintura para dar aquele acabamento, que fica bem, bem legal. Então, se eu tivesse no papel, eu faria um esboço bem de leve, com a mão mais solta. Depois eu vou traçando um pouco mais detalhado e apagando esse esboço sujão. Lembrando sempre de deixar a mão leve. E aí, é, quando você for fazer a arte final, é bem mais fácil de apagar as linhas e deixar o desenho mais limpo, mais bonito. O, Tem estilos que fica até interessante deixar o esboço ali e você fazer a arte final por cima. Fica legal também. Tem vários desenhos que eu já fiz isso e fica interessante. Dá aquele aspecto bem artístico mesmo. Fica parecendo uma obra de arte mesmo. Bem, bem legal também. É uma outra visão, um outro estilo, né? Um outro olhar que também não deixa de ser arte, não deixa de ser interessante, não deixa de ser legal. O que eu indico é você fazer os testes, praticar as duas formas, desenhar das duas formas e ver qual que fica mais interessante para você, qual que atende melhor a sua necessidade. Eu estou fazendo o esboço mais limpo aqui na cor vermelha, para eu conseguir visualizar melhor os dois, os dois esboços. Mas seguindo aquele mesmo preceito, mão leve, mesmo eu estando aqui no digital, mão levinha, poucos traços, deixando tudo um pouquinho mais limpo, para ficar mais agradável. Deixar sua arte sempre limpa, sempre manter sua área de trabalho limpa, é interessante você praticar esses quesitos também. Agora eu vou partir para o fundo, para a neve, bem solto também, não pesar tanto no cinza aqui, porque a neve branca, mas tem uns tons acinzentados de sombra. Vou dar uma clareada ainda, achei que ficou muito forte. Só para dar a impressão de neve, que está envolto ali, está em neve. Dá essa ideia de que está com neve. As redondezas ali. Agora colocar a neve por cima aí dos galhos. Por cima da pintura aí. Mais neve. Pegar um brush bem menor para fazer como se a neve estivesse alocada ali em cima do galho. Vou nesse tom um pouquinho mais escuro, depois eu venho clareando. Fazendo na pintura inteira. Na pintura inteira. Legal colocar ali passando atrás do corvo, para ainda manter aquela ideia de perspectiva. Só que não colocar tanto, deixar bem sutil mesmo. Aí eu vou passando por todo o galho aí, fazendo essa composição. Onde ele está mais vertical, fica menos neve, porque ela costuma cair, né? Então eu vou colocar menos neve aí onde tá vertical. Agora aqui no galho de baixo, essa parte que está mais horizontal, vou dar uma carregada na neve, deixar um pouco mais aparente. Seguindo aqui para o outro lado, também. E um pouquinho menos na parte vertical ali, porque é onde a neve ela gruda menos, né, por causa da gravidade, ela cai. Nessa outra parte onde está um pouquinho com mais sombra, deixar mais sombra também. Tirando o zoom aqui para dar uma olhada como tá ficando. Sempre salvando. Bom, falta aqui as unhas do corvo, só para terminar, que eu não tinha feito ainda.
um tom mais escuro, menorzinho, o brush, e deixar ele mais pontiagudo. Dá a ideia que ele está agarrando ali no galho. Dá essa ideia de que ele está segurando ali no galho. É uma pintura que eu achei legal de fazer, divertida. Eu gosto bastante de pintar natureza, animais. Acho que ela ficou bem equilibrada e não está pendendo nada muito para um lado nem muito para outro. Como o corvo está olhando para a direita, eu coloquei umas frutinhas a mais ali para direcionar o olhar do espectador para onde ele está olhando ali também. Então o olhar passa pelo galho, passa pelo corvo e vê as frutinhas. Dá uma ajeitadinha aqui na neve. E eu acho que é isso. Vou colocar uns tons aqui um pouquinho mais brancos ainda. Que a neve é bem branquinha, né? Perto ali do corvo. Vou dar um zoom para eu visualizar melhor. Sempre deixando essa ideia dos tons. Mais escuro embaixo, mais claro em cima, onde está vindo a luz. Bom, acho que é isso. Partir para a melhor parte, que é assinar a obra. Sempre assine suas obras, nunca deixe de assinar. Mesmo que você não vá mostrar para ninguém, vai ficar na sua residência e no seu computador. Mas eu acho bem legal fazer a assinatura. Vamos testar aqui uns brushes, só para ver se fica legal. Eu quero um que dê a ideia de lápis mesmo, de traçado. Que ele termine mais fino. Acho que é esse brush mesmo, né? Esse brush é o que eu fiz o esboço. Então é isso, pessoal. Se você gostou, não esqueça de curtir, deixar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui comigo. Então, o esboço é muito importante. Dependendo do estilo que você está trabalhando, é bom fazer vários esboços antes para ver como sua obra vai ficar. E, por fim, um esboço mais levinho, para você não carregar aí na sua pintura, não ficar marcado. Até a próxima, tchau!